Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Go On. É uma satisfação enorme ter todos vocês aqui e, é claro, é uma satisfação para a gente também contar com a colaboração da Dentsply Sirona, PHS Group e da DentV. Muito obrigado a vocês por fazerem parte desse projeto conosco e nos dar essa credibilidade. É muito importante para a gente ter vocês aqui. Hoje a gente trouxe uma convidada mega especial, Fabiana Almeida. Ela trabalha com mentoria e consultoria de empresas, não é? Sim. E acho que a gente vamos começar nesse podcast, né? Isso aí. Assim como prometido para vocês, estamos trazendo mentores de diferentes áreas para abordar um pouco sobre temas que a gente acaba não aprendendo na faculdade e talvez não replicando muito bem no nosso negócio e na nossa profissão. Então, para começarmos aqui, Fabiana, quem é Fabiana? Por que você escolheu essa área de gestão? E qual foi a sua trajetória até você chegar aqui hoje com a gente? Primeiramente, obrigada pelo convite, estou muito animada. Eu sempre gosto muito de estar nesses lugares onde a gente pode trocar e falar um pouco dessas nossas experiências. Muito prazer e muito obrigada pelo convite, tá? O prazer é nosso. A gestão, na verdade, me escolheu. Acho que falar de gestão é algo tão importante nos dias atuais, né, para os profissionais, porque está muito voltado à nossa mente, como a gente se posiciona. Mas eu, há 8 anos, decidi empreender na área de gestão e consultoria em negócios, então vim vivenciando diversos ambientes de trabalho, desde rede de drogarias, ambientes, clínicas médicas, academias, enfim, comércios, N lugares que me trouxeram bastante vivência e entendimento da importância de gerir o negócio. E hoje também eu tenho um movimento de empreendedorismo feminino. Então são duas frentes aí, facilita a gestão e dona negócios, voltado a trazer um pouco mais de mentalidade, ambiente, para que as mulheres consigam se posicionar também. O Dona Negócio também está no seu Instagram, não é? Sim. Então quem tiver interesse aí também de saber um pouquinho mais, além do que a gente vai falar nesse podcast, fica o convite para entrar no Instagram da Fabiana, conhecer tanto o perfil dela quanto da Dona Negócios. Sejam Que bem-vindos. eu acho que é muito importante também a gente tá com esse trabalho na internet também, né? Divulgando, dando dicas. Sim, muito importante, posicionamento, né? Eu venho da administração, logo depois eu segui para a área de gestão de pessoas, entender de perfis comportamentais. Eu tenho 2 paixões, que é a área de gestão financeira e também a gestão de pessoas. Então, eu alinho isso junto aos meus atendimentos, às consultorias e mentorias, para que todos tenham resultado aí nos seus negócios. E elas são muito interligadas, né? Não tem como você gerir um negócio, gerir financeiramente ali, sem você saber gerir pessoas. Tanto em questão de equipes, como você lidar com o cliente também. Eu acho que é muito interligado essas duas áreas, Muito. Né? É uma engrenagem. Se nós, enquanto profissionais, não tivermos uma mentalidade estratégica para entender que precisamos ser comerciais, estratégicos na gestão do nosso negócio, entender de precificação, entender de pessoas, como eu lido com os meus clientes, meus fornecedores, minha equipe de trabalho, eu não consigo prosperar. A prosperidade está muito relacionada ao nosso posicionamento de líder no mercado. Então, primeiro começa de dentro, né? Da gente entender da gente enquanto profissional, nossas habilidades, o nosso perfil, para depois entender do outro e entender o que a gente precisa fazer para crescer e para prosperar. Porque é fato, tá todo mundo querendo trabalhar com o que gosta, mas a gente também quer prosperar na nossa área. E eu achei muito legal o que ela falou também sobre que hoje é sobre negócio, né? Eu acho que é o que o Go On tá querendo trazer. Que a odontologia deixou de ser só saúde e doença, mas é um negócio. E a gente tem que aprender a gerir esse negócio. E eu acho que essa é a ideia desde o início. E um outro ponto interessante, a gente vem batendo na tecla, né, de que o Go On não é só para jovens, não é só para dentistas recém-formados ou para quem está ingressando no mercado agora. É para quem, às vezes, está precisando se reinventar ou achar caminhos, né, para que o seu negócio flua de forma melhor. Então, vai muito disso da mudança de mindset. Não necessariamente isso está relacionado a pessoas jovens. Provavelmente, pessoas que buscam a sua consultoria são até pessoas de mais idade, com mais experiência, mas que estão precisando ali de talvez uma orientação. E por que é importante esse profissional
saber de gestão, ou qualquer profissional, né? Por que é importante no negócio a gestão? Olha, essa pergunta ela é muito boa. Primeiro que isso que vocês estão fazendo aqui tem uma relevância tamanha, porque na universidade, nos cursos, nem sempre a gente tem toda a experiência, a vivência que a gente vai aprendendo. Então tem muita teoria. Então essa vivência, essa troca que vocês têm com outros profissionais é de extrema importância, até como mentoria, inspiração, porque às vezes o que o outro está passando, né, o outro vai passar, né, então serve de inspiração. Entender de gestão é fundamental, porque assim como eu posso prosperar, ganhar mais, ter mais clientes, aumentar ticket médio, eu posso perder tudo isso, ou não ter, ou não prosperar. Por isso que, bem como a Eduarda pontuou, é uma engrenagem. Não adianta, por exemplo, eu fazer um ótimo trabalho no digital, né, lançar podcast, eu trabalhar para aumentar minha visibilidade, aumentar minha autoridade e eu não precificar da maneira correta, ou eu não atender bem o meu cliente, não proporcionar a ele uma experiência que ele se sinta ali feliz, satisfeito. Sabe como a gente tem como inspiração a Disney, né? Quando as pessoas vão à Disney e dizem assim, uau, que legal tá aqui. É isso que a gente precisa ter no nosso negócio também. Sei que às vezes pode ser desafiador entender de números, de cálculos, entender de que eu preciso ser comercial o tempo inteiro. Quer a gente queira ou não, a gente vende o tempo todo. A gente vende através da nossa imagem. Vocês estão aqui vendendo o trabalho de vocês, eu estou vendendo o meu trabalho e assim sucessivamente em todos os lugares que a gente está. E entender que em todos os lugares a gente pode fazer networking, seja no nosso ambiente de trabalho, seja nos nossos grupos familiares, nos nossos grupos que a gente se relaciona, é fundamental. Então, o negócio ele não sai da gente, a estratégia não sai da gente. É uma coisa que foi muito dita lá em casa também, sempre quando eu decidi entrar nessa área da odonto, meu pai sempre falava, Eduarda, o local que você frequenta, desde a academia que você vai até aonde você, não sei, quer caminhar, o tipo de postagem que você faz, né? Exemplo, você vai numa academia, não é que você vai sentar e você vai falar de negócio, mas você conhece pessoas, você tem a convivência com as pessoas, isso te gera uma visibilidade, né? Muito grande, e que às vezes essa pessoa pode vir te procurar, não por tipo, vi ela na academia, vi que ela é um bom profissional, não, mas nossa, eu já vi uma postagem, conheço a pessoa mais na minha academia, vou entrar pra dar uma olhada no trabalho dela. E é assim que se alcança um público, né? Eu acho que as pessoas não têm essa noção também. Tudo é posicionamento. Não sei se vocês já viram o Grey's Anatomy, mas tem uma médica que antes de entrar numa cirurgia, ela faz uma posição. Ela se posiciona, né? Vocês sabem? Eu já vi. Ela se posiciona como a Mulher Maravilha, ela se coloca assim. Mas por quê? Porque a Amy Cuddy, ao dar aulas ao longo, né, de um período, ela via que os alunos dela lá no final não conseguiam vender. Eles sabiam muito, sabiam toda a técnica, mas no final eles não conseguiam vender. E isso estava relacionado à postura corporal, à linguagem corporal. Então tudo é posicionamento. A gente vende primeiro a nossa imagem, o nosso posicionamento, a nossa linguagem do nosso corpo. Então, a Amy Cuddy, ela traz isso das posturas poderosas, das posturas impotentes, que te deixam ali muito submissa, muito sem posicionamento. Então, ter posturas poderosas hoje, isso não quer dizer a gente estar acima ou abaixo das pessoas, mas uma postura que gere confiança. Então, quando a gente está numa postura poderosa, a gente tem a capacidade de gerar autoconfiança para o nosso cérebro. Então, quando eu falo assim que vem primeiro de dentro, é porque a gente precisa se sentir segura e confiante do que a gente entrega, do que a gente sabe, para que a gente consiga gerar no outro o desejo pelo nosso conteúdo, pelo nosso serviço. Tem até uma expressão que eles usam muito hoje em dia na internet, né, que é fake until you make it. Que é pra você ser alguém, você primeiro tem que fingir ser essa pessoa, né? Exatamente. Até você conseguir. Eu acho que é questão também de hábitos. Se você quer ser alguém com hábitos saudáveis, você vai ter que começar a ter hábitos saudáveis antes de você ser aquela pessoa que fala, nossa, eu amo fazer exercício. Você vai inserindo, você finge que você gosta, até você realmente gostar. O ambiente também nos molda muito, né? Então, assim, a partir do momento que você está imerso, igual no meu caso em específico,
que eu vim para o podcast, eu estou aqui interagindo com pessoas que pensam em crescer, isso acaba te tirando não só de uma zona de conforto, como te colocando ali numa mola propulsora, né? Que te incentiva a crescer. Então, aproveitando o gancho, obrigado aqui a todos vocês que estão nos bastidores aqui fazendo parte disso. E eu fiquei curioso em relação à sua consultoria, à sua mentoria. Você vendeu muito bem o seu peixe. E como que funciona? Entram em contato com você, você faz estuda o caso, né? Individualmente? Tem duas formas de trabalho que são diferentes. A consultoria é uma atuação in loco, dentro do espaço. Normalmente eu encontro lá empresas que têm uma dificuldade com a liderança, equipes que não entendem, não performam, não sabem atender. Então existe um trabalho in loco, onde eu vou diagnosticar e entender como essa empresa se comporta, tanto da equipe, como que ela entende seus líderes, como os líderes entendem, que tipo de ferramentas eles utilizam lá, que abordagem, coisas simples assim, como que atende o WhatsApp, como que aborda, como que fala, até uma questão de posicionamento mesmo, porque o posicionamento ele vende, sabe? A postura, por isso que quando você comentou de ir à academia, tudo é intencional, com qual vestimento eu vou na academia, com qual roupa, com como eu me posiciono em cada lugar, como que eu vou vestida, isso tudo, presença é eu me fazer presente, mesmo sem eu dizer nada, por isso que se faz muito sentido pensar nisso. E a mentoria, eu acompanho as empresárias, né, e os empresários ao longo de um período, quando ele quer se posicionar enquanto líder na sua estratégia, entendendo se talvez ele não tenha lá uma análise da sua precificação, da sua DRE, porque às vezes ele está querendo ali um resultado, aumentar o seu faturamento, e isso está relacionado à sua precificação. Então, faço tanto uma consultoria in loco dentro do espaço, quanto uma mentoria acompanhando esse posicionamento. Sabe? Pensando assim, na área da saúde, seria como se a consultoria fosse a principal ali, quando você chega, você conhece seu paciente, né, você vê as falhas, e a mentoria já é algo para ser trabalhado nas falhas. Isso, é individual, sabe? Quando o empresário precisa mudar questões pessoais. Preciso ter mais liderança, minha liderança mais democrática, e eu preciso ter uma liderança de mais posicionamento. Então, quando ele quer se desenvolver, entender que precisa se posicionar perante ali, seja os seus pacientes ou a sua equipe que ele lidera ali. Eu acho que a gente falou muito também já da importância da gestão. E quais são as principais dificuldades que você encontra, assim, de alguém que está com uma empresa ou que está entrando no mercado e que não sabe gerir? Porque eu acho que é importante a gente falar das falhas também que tem quando não se sabe gerir, porque às vezes as pessoas acham que, ok, poderia ser melhor com uma gestão, mas eu tô bem. E não é assim que funciona. Não. Acho que as principais falhas, né, principalmente vou trazer um pouco de exemplo, um pouco para essa área da saúde, da minha experiência. Muitas vezes eu vejo lá o dentista, né, o médico, ele abriu seu consultório, tem lá uma recepcionista e ele está muito focado no seu atendimento. Então ele está muito focado na operação do seu negócio. E aí a estratégia do seu negócio precisa sair dele mesmo. Então, se ele está focado somente no operacional e não pensar na estratégia, como ele vai fazer crescer, de como ele vai ter mais pacientes ao longo dos anos, ou até mesmo ele entender qual mês é de baixa, o que está fazendo oscilar ali o mercado, isso é importante. Então, ele saber intercalar o momento de estar no operacional, que é importante, o que exige a minha presença, e qual é o momento que eu penso no estratégico. Aí sim, no estratégico, pensar em análises, em dados, né? Dados é fundamental. A minha empresa, ela performa em números, em dados, indicadores que são importantes e que fazem ali daquele espaço evoluir. Por exemplo, a experiência do cliente, a satisfação. Então, essas análises são de extrema importância para daí eu pensar e atuar em loco. Se o meu problema maior é financeiro, se é faturamento, se é comercial, se é gestão de pessoas. Então, eu começaria por aí. Entendi. Então, assim, desses dois tipos de serviço que você fornece, uma é uma revisão sistemática assim, do negócio. Sim, e a outra é talvez no desenvolvimento pessoal. Do líder. Isso. Nesses dois tópicos, né, nesses dois tipos de serviço que você presta, qual que é o mais comum, o problema mais comum que se repete? Assim? Pô, esse líder aqui é sempre assim, ou nossa, não precifica direito.
Eu acho que cada negócio é muito particular, né? Tem negócios, principalmente porque isso parte de cada pessoa, que gosta de tecnologia, gosta de dados, é analista, já tem ali toda uma questão. Mas eu acho que ter uma mentalidade estratégica acho que posso dizer que é o mais como eu posso dizer? Engolei aqui. É o mais desafiador, porque ele precisa olhar a operação e ter uma mentalidade estratégica. E ele precisa ter um lado mais executor, de olhar o seu negócio como uma empresa. E como não somente um empreendedor, uma pessoa que acabou de sair da universidade ou que está ali atuando, e que ele precisa ver aquele serviço dele, aquela prestação, aquela assistência como uma empresa, como um negócio que precisa prosperar. Então, acho que isso é muito particular e aí automaticamente o que eu vejo muito nessa área médica é uma precisão muito grande pela operação, pelo serviço que é entregue, mas precisa se pensar no negócio, ter uma visão ampla, uma mentalidade de crescimento para fazer virar a chave, fazer a empresa crescer e ter ali, aumentar a equipe. E assim, para se tornar dentista, por exemplo, passa por um processo ali que seria graduação, né? 4, 5 anos estudando, até se tornar dentista e ainda vai precisar de mais um tempo para efetivamente ser dentista. Eu acho que assim, para empreender, para você criar esse arsenal de ideias e de mindset onde você consiga criar estratégias, acaba sendo um processo também. Um processo. Então, para quem está saindo da faculdade agora, teria algum, não atalho, não existem atalhos, mas alguma dica que você tenha para começar a criar esse mindset? Sim, eu acho que primeiro começa de dentro, sabe? Por que você iniciou a universidade? Por que você escolheu odontologia? Tem até um livro do Mário Sérgio Cortella que fala um pouco sobre isso. Comece pelo porquê. Por que você escolheu odontologia, né? Eu acho que isso começa de dentro, porque o propósito pelo qual você iniciou uma profissão vai te fazer seguir, vai te fazer ultrapassar alguns obstáculos que vão vir ao longo desse processo, para que você vislumbre também o seu futuro como você deseja. Então, somente olhar o porquê e olhar lá na frente vai fazer você suportar. Eu acho que é importante também entender o lugar que você quer estar, porque dentro da odontologia ou de qualquer serviço médico, você pode ser o empreendedor, né? Mas você pode ter carreiras mais estáticas, de CLT, de concursos, que você pode atuar. Então, não necessariamente você precisa do empreendedor, apesar da gente ser o empreendedor na nossa própria vida, né? Sim. Mas eu acho que vale entender qual é o lugar, porque vão ter pessoas que vão querer a estabilidade e ter um lugar que tenha ali um pouco de tranquilidade para trabalhar, né? Que não oscila tanto como empreendedor, que depende de faturamento. Acho que entender o lugar onde vai se estar, eu acho que é o primeiro ponto. Entendi. Entendeu? Entendi. E assim, tem algumas ferramentas que a gente possa fazer para auxiliar o profissional que está ingressando, porque, por exemplo, aqui na clínica, né, na Odontostética, a gente usa muito o Dental Office. O Dental Office, ele consegue fazer uma previsibilidade de qual mês no ano tem um maior fluxo ou um menor fluxo. A gente tem porcentagens e ele é diretamente ligado com a parte financeira, né? Então, tem gráficos, ele dá uma gama de informações pra gente muito grande. Tem alguma outra ferramenta que a gente pode utilizar? Olha, eu vou falar de uma forma bem simples, o Excel, para quem ainda não tem muita demanda ou para quem está iniciando ali, o Excel ele é uma excelente ferramenta, porque o que a gente precisa fazer? Depois de lançar todas as entradas, as saídas, né, lançar o seu ticket médio, a gente precisa analisar. Porque a base que você vai ter ali dessas análises vai te gerar insights do que você vai precisar fazer para atrair mais faturamento, mais clientes, aumentar ticket médio. Então, o Excel ele tem um bom embasamento. Eu desenvolvi ao longo de alguns anos dentro dessas empresas uma planilha muito robusta, assim, que o empreendedor ele lança lá receita, quanto que entrou, despesa e automaticamente fica num filtro lá que você já tem ali todo um faturamento do ano todo e separa por grupos de contas. Então, é bem simples, né? Quem tiver dificuldade ou quiser, só fazer contato aqui comigo. Mas
O Excel ele te dá uma base. Se você já lança ali entrada e saída e depois analisa essas informações, é uma boa base para depois você conseguir contratar um software que te dá um bom embasamento. Mas quando você está no início, você não tem muita rotatividade, às vezes não compensa muito você contratar um software assim. Essa planilha que você falou é online? Uma DRE, o Google Drive. Muito bom. É ótimo. Já fica aí a dica, hein, galera? Entra no Instagram e já entra em contato lá pra conseguir, porque é uma ferramenta muito útil também pra gente. Todos os negócios, eles precisam ter uma DRE, né? Que é a demonstração do resultado do exercício. Eu preciso identificar se o meu negócio lucrou ou não. Qual é o nível de rentabilidade que eu tenho ali. Se é 20%, se lucrou 50%, após eu tirar o meu Prolabore, tirar todos... É a base, né, de qualquer negócio, você saber a sua receita. Então, mesmo para quem não tem aí uma ferramenta, anotar é fundamental. Tudo que entrou, tudo que saiu... é de fato fundamental. E aí quando a gente fala, não só o financeiro, eu falei mais específico do financeiro, mas o comercial também é fundamental. Não esperar que o cliente venha até você. E não esperar que somente o digital traga o resultado, né? Tem lugares que você precisa estar, ir, congressos, lugares que o teu público está onde você vai, ser comercial também. Esse é um esforço também necessário de se fazer, porque às vezes o digital ele não traz o resultado. Muitas vezes o que converte é o WhatsApp, muitas vezes. É a forma que lida, a forma que fala, é um áudio ali que você gravou, sabe? Então causa um impacto. Eu acho que o contato direto também com o paciente, cliente, acaba gerando um feedback muito bom, porque se eu atender o meu cliente de uma maneira que ele se sinta confortável, se ele se sinta acolhido, ele automaticamente vai recomendar. E eu acho que o boca a boca, né, até hoje é muito eficiente para qualquer profissão. Porque é de uma pessoa próxima ali, que você tem contato e que está te dando um feedback positivo do trabalho daquela pessoa. Então, assim, você tem uma maior confiança do que se você viu um Instagram dela. Sim. O Instagram, ele funciona como um portfólio, pode converter, pode. Ele vai lá olhar, deixa eu ver como é que tá esse ideia, deixa eu ver quem é essa pessoa, o que ela estudou, né? Então, traz um pouco dessa autoridade. Que a gente não pode credibilizar, óbvio, né? A gente precisa estar no digital. Mas essa outra parte do comercial, que é de estar em lugares estratégicos, parcerias, ações comerciais, usar o WhatsApp são ferramentas importantes, que não dá para deixar somente a gente ter ali um marketing reativo, esperar que o meu cliente venha, mas eu preciso também de ter uma prospecção ativa. Eu acho que é bem importante, né? Essa parte, sem ela não tem como a gente engatar, né, nessa área do mercado. Coração da nossa empresa é o comercial. E esse exercício que vocês citaram de estar em lugares, de melhorar a postura, a imagem, isso de certa forma te credibiliza frente à concorrência, né? E a concorrência é algo que sempre existiu e acredito que sempre vai existir. E, no seu ponto de vista, qual a melhor forma de lidar com a concorrência, de se destacar? Principalmente quem sai da faculdade, né? Porque a gente entra naquele mercado bem caótico. Eu gosto de concorrência. Eu acho que a concorrência faz a gente se mexer. E um ponto que eu acho importante é avaliar como seus concorrentes estão se comportando, como que eles estão atendendo, e você encontrar um diferencial, o que ele não está fazendo, o que ele está deixando de fazer que você vai fazer, ou o que você vai fazer melhor, sabe? Isso não quer dizer ser antiético, nada disso, mas é encontrar o seu diferencial, o que te diferencia, o que vai fazer as pessoas virem até você, desejar você. Por que elas têm que vir até você? Eu acho que esse é o ponto da questão, sabe? O que vai te diferenciar. Porque tem oportunidade? Tem, certamente. A gente tem muitas pessoas aí. E é uma questão de atração dessas pessoas. E eu acho também que posso estar errada, né? Mas é questão de saber também enxergar quem são os meus competidores. Porque, assim, hoje a gente tem diversas áreas da odontologia. Tem pessoas, igual você falou, tem gente que prefere um ambiente mais calmo, sem muita... Então, qual é o público daquela pessoa? Eu quero aquele público? Quero, beleza. Ele é meu competidor, então. Não adianta eu ter uma medida se a pessoa que eu estou competindo, né, tem uma visão de um público que eu não tenha.
Exatamente. Se eu quero alcançar outro público, não tem por que eu tomar as ações dele como base, né? Exatamente. Você precisa ter muito claro quem é a sua persona ou quem são as suas personas, né? Quem é o seu perfil de público ideal para que você quer atender. Muitas vezes a gente vai ter uma estratégia muito abrangente, atendo qualquer tipo de público, criança, adulto, né, idoso, mas o teu foco, a tua comunicação precisa estar muito focada ali para quem você quer atingir. Porque para quem comunica para todo mundo não comunica para alguém específico. Então, entender qual é o seu tipo de público, como você consegue se conectar. Criar ali uma persona, né? Se vai ser o público infantil, mais adulto, mais jovem, idoso, encontrar esse diferencial aí. Então, o outro dentista é concorrente seu? Não, depende. Qual é o tipo de público que ele atende? Qual é o nicho que ele atende? E aí encontrar esses diferenciais. E Fabiana, você também trabalha com gestão de mulheres no mercado, não é? E eu acho muito interessante, que é uma coisa que a gente até comenta bastante aqui, é que apesar da odontologia a gente entra na odontologia nas universidades, a gente tem uma prevalência de mulheres muito grande, mas quando a gente chega nos congressos, quando a gente pergunta, tipo, qual profissional que você tem, que você se identifica, a gente tem profissionais majoritariamente homens. Obviamente, a gente tem algumas mulheres, a gente tem a Priscila Rizzi, a Tininha, a Maristela Lobo, a Giovanna Borelli também. E assim, quando você chega nesses congressos, você tem esses profissionais palestrando, mas são muito poucas mulheres palestrando. E o que você acha que pode ser isso? O que pode ser feito para mudar, para a gente ter essa representatividade no mercado, essa visibilidade que em números nós temos, né? A gente tem essa prevalência. Mas quando a gente vai falar sobre quem tá ali no pedestal, né? No conceito odontológico, acaba que são homens. Entendeu? Olha, esse universo do empreendedorismo feminino, ele é, assim, fantástico. As mulheres são fantásticas, desculpa. Mas, assim, eu amo vocês. Eu acho que assim, as mulheres, elas têm uma capacidade analítica muito grande. Você pode olhar ao seu redor das mulheres que que nos rodeiam, elas fazem muito perfeito o que elas fazem. E elas conseguem dar conta de muitas áreas. E aí eu acho que já existe um movimento muito grande desse posicionamento das mulheres conseguirem ver esse potencial em si mesmas. Isso está acontecendo no Brasil, né? Esses movimentos. E as mulheres, elas precisam ser inseridas, precisam se sentir pertencentes àqueles grupos, né? A gente vem de uma cultura, né, onde a mulher ela não era incluída. Isso tradicionalmente, assim, na nossa trajetória humana, né? Então tem muitas profissões que são masculinas ainda, mas a gente vê muito potencial nas mulheres. Então elas precisam se sentir incluídas, representadas. Por que será que não tem muitas mulheres representando ainda nos congressos? Exige muito das mulheres posicionamento também no mercado. O mercado é acirrado, ele é competitivo. Então, exige muito de nós esse posicionamento para estar. As mulheres que estão se posicionando junto, caminhando, sabendo e se colocando em lugares assertivos, da forma assertiva, com a sua comunicação, com a sua linguagem, ela ganha mercado. Então, tem muita oportunidade, mas também tem alguns grupos muito fechados que não querem inserir, fato. Mas a gente está aí para provar. A gente criou a nossa capacidade, grupo, né? A nossa capacidade, as nossas próprias oportunidades. Quando eu iniciei lá na minha consultoria, lá no início, eu tive muito trabalho em conseguir me posicionar. Eu era sempre perguntada, qual a sua universidade? Onde você estudou? Quanto tempo você está na área? Praticamente em toda reunião comercial eu tinha que dizer todo o meu currículo. E com os homens isso não acontece. Eu sempre pergunto isso ao meu esposo. Isso não acontece muito. A gente precisa muito se afirmar, se posicionar e se colocar. E eu fui aprendendo muito nesses mercados muito masculinos como eu posso trazer o meu posicionamento, como eu devo falar, como me colocar, né? E mostrar que também eu posso. A sua área de atuação é bastante, assim, masculina, digamos, né? Sim, foi muito masculina em empresas, indústrias, muitas empresas com até 200 colaboradores. Então,
necessitou de mim muito posicionamento. Então eu aprendi muito com a minha vivência que eu precisava me posicionar. Primeiro eu precisava me empoderar internamente, me sentir autoconfiante do meu potencial, da minha capacidade, para eu estar nos lugares onde eu já estive. Mas um ponto interessante aqui, você falou do congresso, eu nunca, em toda a minha trajetória da Facilita, eu fui convidada a estar em lugares para palestrar, para eventos. E aí o que eu precisei fazer? Criar o meu próprio evento para eu palestrar. E assim eu fiz. E fui criando vários eventos, né? Então, tem 2 anos mais ou menos que eu tenho esse movimento de empreendedorismo feminino que vem muito desse meu propósito e dessa minha vivência na consultoria de apoiar mulheres, de criar momentos de networking, de fazer negócio, que grupos de mulheres também podem ter negócios, podem se falar nesse meio, o que os homens fazem muito naturalmente. E a gente não precisa se reunir só pra falar de filhos, sabe? Uhum. E eu acho muito legal o seu posicionamento também, porque eu acho que tira um pouco da responsabilidade do mercado. A gente tem, hoje em dia, as pessoas têm a mania de tirar a culpa delas, né? Tipo, eu não consigo me sobressair por conta do mercado, ninguém abre portas pra mim. Mas não necessariamente a gente precisa que abra portas, a gente pode criar as nossas portas. Se a gente não tem um local de fala, a gente pode criar o nosso local de fala, que é o que você fez. Exatamente. E eu acho isso fantástico. Hoje as pessoas me conhecem pelo Dona e não me conhecem pela Facilita. Muito desse trabalho de 2 anos, dos eventos, enfim, ano passado a gente teve um evento com 200 mulheres, que foi muito legal, mas eu sou conhecida pelo Dona aqui na região, porque muito do meu trabalho foi muito na Baixada, Magé, Rio, Capital, Petrópolis, mas aqui não me conheciam. Então, eu acho que assim, uma decisão muda tudo. Eu posso decidir me vitimizar, me justificar, e eu posso decidir querer fazer acontecer na minha vida. Então, acho que criar a própria oportunidade é fantástico quando não te dão oportunidade. Eu acho até mais inspirador, né? Com certeza. Mostra que realmente a gente quer estar lá, que a gente está trabalhando para isso. Eu adorei o bate-papo de hoje, achei incrível e eu acho que deu um feedback, um insight muito bom pra galera que tá assistindo a gente. Vou reforçar o convite. Gente, vocês que ainda não entenderam o conceito e como que a gestão é importante pra gente, entra lá no Instagram da Fabiana, conhece um pouco Dona, conhece um pouco o perfil dela, entre em contato pra conseguir a mentoria. E é isso, é importante a gente estar aqui pra trazer mais esse conhecimento. O Instagram dela a gente vai deixar por aqui pra vocês poderem ver, no nosso Instagram também. E eu acho que é isso, eu gostei muito, acho que deu um insight muito bacana pra gente. Foi excelente. Eu fico feliz. A sua fala é incrível, a forma que você conduziu as respostas. E foi muito explicativo. Obrigado, foi muito bom. Muito explicativo. Eu que agradeço, eu adoro esses lugares assim de inspiração, porque a gente vive, também precisa ser inspirado a continuar a nossa jornada, né? Sim. E a vida, ela é de fato única. A gente está aqui aprendendo, entendendo o nosso lugar, onde a gente se sente bem, e a gente também pode transformar a vida do outro de alguma forma, com insight, com uma palavra. Então, eu espero que tenha sido produtivo, tenha gerado alguns insights aí. Foi um prazer estar com vocês e eu desejo assim, muito sucesso. Tenho certeza que é só o início desse projeto tão legal. Amém, muito obrigada. E aí, já aproveita o insight mais importante, eu acho, hein? Antes de entrar em qualquer palestra, em qualquer coisa, posição da Mulher Maravilha aqui. Já vamos adotar todo dia. Postura, você que tá assistindo a gente aí todo torto, tem que ser lá, postura. Não. Exatamente, fica a dica. A postura começa em casa, né? Depois a gente reflete. Fazer um brinde pra terminar, né? Verdade. Um brindezão. Foi ótimo. A nossa conversa. Tem que beber, né? Senão dá azar. Dá azar. Mas muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E fica aí o convite pra voltar também, futuramente, pra gente bater mais um papo, né? Acho que vai ser muito produtivo também. Só me chamarem, tô aqui à disposição. Muito obrigada, viu? Foi um prazer contribuir. Então é isso, galera. Se vocês ainda não viram os episódios da Go On, corre lá. Esse é o 4º episódio que tá no ar. Temos insights muito bons. A gente já abordou gestão, já falamos um pouco também sobre a visão do paciente na odontologia e sobre o processo de entrar no mercado de trabalho. A gente trouxe o Dr. Rafael também para dar uns insights de como foi o início dele, como ele fez para se destacar, quais foram os importantes pontos que ele abordou para começar ali. Então, se você não viu, corre lá e assiste, que temos já mais um episódio saindo.
Pra cima sempre, go on.